sentir novos tempos? Para que novos tempos de paz, alegria e prosperidade vinguem, trabalha contigo mesmo, usa boas ideias, apara defeitos e corrige erros, faze nascer o sol interior. O exterior que tu vês, segues, e sobre o qual ages. Nada mais é do que reflexo do teu interior, pois como pensas, assim ele é. Usa o poder que tens. Agora é o momento de fazer os projetos de elevação, prosperidade e de paz. É a hora de olhar para dentro e enxergar ali uma luz, uma força e vigorosas condições de progresso. Para se embelezarem, as árvores trocam as folhas e as pessoas as ideias. Então vamos refletir, vamos pensar, trocar as ideias. Agora vamos passar pelas preces, vamos sempre a luz. Uma vez, irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Convido todos, então, neste momento, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso amado Pai Francisco, agradecendo o Pai por esta oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para entender um pouco mais sobre esse Evangelho de amor de Cristo. Pedimos, Pai, possam parar todos aqueles que passam por alguma dificuldade, seja ela física ou espiritual, a todos esses que sofrem por um motivo ou outro, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas, Pai, todos que de alguma forma tem algum tipo de sofrimento, que seus anjos de amor possam zelar por eles, através de uma mão amiga, uma palavra que consola, e como for possível, através dos seus emissários de amor. Pedimos também, Pai, pelos nossos entes queridos que em casa ficaram, por algum motivo não possam ter estado conosco nessa noite, que o Senhor possa levar um pouco dessa luz de amor e paz a todos estes que lá ficaram. Pedimos também, Pai, para o nosso bairro, que sabemos que passamos por tantas dificuldades, as drogadições, a maledicência, tantas dificuldades mais que temos aqui, que os seus comissários de luz consiga trabalhar esses corações, para que eles também possam entender que o caminho correto é o caminho de Jesus, através das leis divinas em nossos corações. Pai, que nessa noite possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a palestra que será ministrada por nosso irmão, que a espiritualidade amiga possa amparar, para que ele possa passar da melhor forma o tema da noite. Que assim seja. Temos então conosco o nosso irmão Ederson, que vai passar o tema da noite. Então, novamente, uma boa noite a todos. É com uma enorme alegria estar aqui novamente nessa casa de Francisco. E a gente, todo mês, a gente faz um trabalho de parábolas. A gente traz uma parábola por mês, à luz da doutrina espírita. A gente procura trabalhar a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí vem outros convidados também trazer suas experiências, suas ideias, é muito bom. E a gente então faz esse trabalho de trabalhar não só as obras de Kardec, que a gente trabalha, que é a base, as obras complementares, a gente tem estudo também, agora a gente está estudando as obras de André Luiz. A gente começou com o livro Nosso Lar, a gente está fazendo um panorâmico de todas as obras.
que a gente vai começar agora a partir do ano que vem. Agora a gente tirou um recesso, aí um mês, aí dá uma paradinha. A primeira segunda-feira do mês de fevereiro a gente retorna com esses estudos então das obras de André Luiz. E nas terças-feiras vão ser as palestras. Nós vamos ter mais a outra sexta-feira agora do ano de palestra. Aí nossos trabalhos agora vão começar a ser de palestra às terças à noite, o mesmo horário. E nas quintas-feiras, que daí continua o mesmo estudo, que a gente faz um estudo do Evangelho de Jesus. A gente está estudando Mateus, à luz da doutrina espírita, tá? Então são todos convidados. E a gente agora então retorna também em fevereiro, né? A primeira quinta de fevereiro. E o trabalho de parábolas que segue, a gente traz sempre uma parábola todo mês. E neste mês, então, a parábola que a gente traz, estão fechando o ano de parábolas. A parábola, então, do filho pródigo, que é muito conhecida por todos por filho pródigo, mas o nome correto deve ser a parábola dos dois filhos. Porque na parábola não tem só um filho. Porque o filho pródigo dá aquela ideia daquele filho que nós vamos ver ali, que ele cai em erro, né? Então daí mostra só um filho, mas na verdade há dois filhos na parábola. E nós vamos trabalhar agora nesse mês essa parábola, o filho mais novo, que é o filho pródigo, nós vamos trabalhar hoje. E no mês que vem nós vamos trabalhar só o filho mais velho, que essa parábola é bem longa. Então nós vamos refletir ela tudo sobre o filho mais novo. E aí depois, agora em janeiro, a gente traz o filho mais velho, tá bom? Então essa parábola dos dois filhos, ó, é um trabalho que a gente trouxe lá da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que o Alírio de Cerqueira Filho ele faz esse trabalho também de parábolas. E a gente então traz esse trabalho prontinho deles lá para nós refletirmos junto. Ela está lá em Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Tá? Nós vamos ler ela assim, ela é bem longa, nós vamos procurar dar uma lida. A maioria conhece, nós vamos dar uma lida e depois a gente vai conversando por versículos ali, para procurar entender bem essa parábola. E essa parábola de Jesus disse, ó, um certo homem tinha dois filhos, ó. Já começa assim, então são dois filhos, ó. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Estão conseguindo visualizar aqui? Caso não conseguir, passa para cá, tá? Por favor. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo.
e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então essa é toda a parábola. A gente viu ali que um bom pedaço é do filho mais novo, aí depois já entra o filho mais velho, que nós vamos ver no próximo mês, então, combinado. Então nós vamos conversar agora para entender, né? Porque se nós lermos ao pé da letra, é uma história ali que Jesus está contando de um pai com os filhos ali, que ele pediu a parte da herança, e o pai deu, ele foi embora, gastou tudo, se arrependeu. Essa é a historinha, né? E agora nós vamos conversar então à luz da doutrina espírita. O que significa isso aí? O significado profundo dessa parábola. A gente agora teve a felicidade de participar do encontro dos NEPs. Para quem não conhece o NEP, a gente tem até a camiseta ali. É Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E a Francisco de Assis aqui, ela participa, faz os estudos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E a gente teve a felicidade de participar desse encontro lá em Pelotas. Estava todas as casas, todos os grupos de NEPs do Rio Grande do Sul participando. Foi muito bacana lá. É o primeiro encontro que a gente participou dos NEP, lá em Pelotas. Foi muito bom, muito bacana trocar experiência. E teve a palestra do Sérgio Lopes. Ele é lá de Pelotas, às vezes é um médico, um doutor. E ele trouxe essa parábola para a palestra. E eu achei muito interessante a abordagem que ele trouxe da palestra, que ele tem um livro comentando. Ele fala de um modo mais profundo ali o significado desse, como diz aqui no início do versículo: um certo homem tinha 2 filhos, né? Então ele fala sobre a casa mental, que está no livro de André Luiz, no Mundo Maior, que ele fala ali que a casa mental, nós temos 3 andares na casa mental. Então nós temos no primeiro andar o andar inferior, que são aqueles que vivem somente o materialismo, o egoísmo, né, e etc. Vive a inferioridade do mundo. E tem aquele que vive ali, está no segundo andar, que está num nível mediano, né? Está no nível médio. E o terceiro andar é o nível superior da casa mental. Que aí então ele abordou que seria esse homem que é Deus, seria para nós o superior, o terceiro andar da nossa casa mental. E o filho do meio ali, o filho mais velho, seria o filho mediano, que ele já tem mais experiência, né, de vida, é mais inteligente que o mais novo, então ele está no nível médio. E o filho mais novo, que ele está no primeiro andar da casa mental, que ele então está na ignorância. Ele é inexperiente. Exatamente, inexperiente. Ele está começando essa trajetória evolutiva, e quando diz na questão 115 do Livro dos Espíritos que Deus nos criou simples e ignorantes, sem saber nada, e nos deu uma missão de vir aqui aprender para poder chegar à felicidade, ou seja, nós chegarmos próximo ao nosso Pai, chegarmos junto com o Pai como Jesus o chegou. Então essa é a nossa meta. Só que nem todos chegam aqui e cumprem com a meta. Então eles chegam aqui, vivem só o materialismo, o egoísmo, e aí acaba adiando essa oportunidade de reencarnação aqui na Terra. Deixa de aprender, de evoluir, de crescer e fica na ignorância.
Alguns permanecem na ignorância, outros querem aprender, vão evoluir, vão crescer e vão chegar mais rápido ao Pai. A felicidade suprema, né, com F maiúsculo, a vida com V maiúsculo, né, que todos nós devemos viver. Mas nós não vamos fazer a abordagem lá do Sérgio Lopes. Eu só expliquei esse início aqui que eu achei bem interessante que ele fez, da casa mental, referente a essa parábola, para engrandecer mais esse estudo. Mas agora vamos então ao contexto dessa parábola aí que o Alírio fez lá. Então, o homem representa nessa parábola Deus, né? Os dois filhos representam toda a humanidade. Somos todos nós nessa parábola. E o segundo versículo, e o mais moço deles disse ao pai, tá? Dá-me a parte da fazenda, ó, que me pertence. Então o mais moço chega ali para o pai, né, e quer a parte dele da fazenda. Então o que significa, ó, o mais moço? Ó? Então ele é o mais simples e ignorante. Lá da questão 115 do Livro dos Espíritos, das obras de Kardec. Vejam a importância das obras de Kardec, que ela vai nos dar a chave para nós ter um entendimento das Escrituras Sagradas. A gente respeita todas as religiões, mas infelizmente sem essa chave da doutrina espírita a gente não consegue entender tudo o que Jesus nos explica. E aqui a doutrina espírita, ela tira todas as alegorias, as parábolas, os véus, e deixa tudo de uma forma mais clara para que todos nós possamos entender. E não como antigamente nós fazíamos, deturpando os ensinamentos de Jesus, né? E que infelizmente muitos ainda o fazem, né? Enganando a muitos, extraindo ali, colocando os ensinamentos do Cristo de uma forma através de interesses, de lucros, né? Como a gente sabe por aí que tem, né? Então esse é o filho mais moço, ó. Então por ele ser simples e ignorante, ele pega a parte da fazenda dele e, né, vamos ver o que vai acontecer. Então dá-me a parte da fazenda, ó. Então o que são essa parte da fazenda? São todos os recursos que Deus nos oferece a cada encarnação para evoluir. Então a gente recebe os recursos para vir aqui numa nova oportunidade, que agora estamos aqui vivendo nesse corpinho de carne aqui, que tudo é empréstimo, nada é nosso, né? Quando a gente desencarnar, vão ter que deixar até esse corpinho aqui, vão levar só o espírito, e o espírito, a bagagem, a inteligência, tudo aquilo que a gente aprendeu de bom, de ruim, nós vamos levar também, vamos responder pelas consequências disso, tanto boa quanto más. Então isso é o que Deus nos oferece. Nós temos o corpinho que a gente tem que cuidar para viver bem aqui da melhor forma possível, né? Nós temos os bens que Deus nos concede, como o empréstimo, a casa, o trabalho, tudo para nós viver de uma forma equilibrada, né? Não esbanjando, querendo, né, só viver em função de dinheiro, de lucros, só buscar coisas materiais. Então é isso que nós vamos aprender aqui, que Jesus nos ensina. Não é só as coisas materiais que devemos buscar. E aí o espiritual vai ficando de lado, né? E aí esse filho, ele perde a parte da fazenda para viver aqui. Aí nós vamos ver o que ele faz dessa oportunidade que ele recebe do Pai para viver aqui. E o que vai acontecer com ele. Então ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, então ele não dá só para o filho mais moço. Os dois filhos são toda a humanidade. Então o Pai dá para todos nós os recursos para nós vivermos aqui. Então ele repartiu. O que significa isso? É uma equanimidade divina. Ou seja, Deus trata todos os seus filhos iguais. Porque uns dizem, mas Jesus é Jesus, quem sou eu? Não, mas Jesus é Jesus, mas ele trabalhou, ele evoluiu, ele passou por tudo que a gente passou. É o nosso irmão mais velho, é o nosso mestre. Por isso que ele é o mestre por excelência e nos ensina a viver. Porque ele tem mais experiência que nós. E muitos de nós estamos ainda na ignorância, ou naquele estado ali da casa, do segundo nível da casa mental, de um nível mediano, que já tem entendimento das coisas, mas não pratica,
não sente no coração, não bota em prática, né? Fica só vivendo o seu ego, o seu personalismo, que nós vamos ver que isso aí é do filho mais velho. Nós vamos ver depois. De onde vem tanta desigualdade que observamos em nosso mundo, né, gente? De onde é que vem isso? Por que uns têm muito e outros não têm nem o necessário para sobreviver? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Por que será? Por que será? Porque é simples. Porque nós vivemos num mundo onde existem as duas maiores chagas da nossa humanidade. Sabe quais são? Alguém sabe? Vocês não se arriscam? O orgulho e o egoísmo. O egoísmo. E aí, enquanto isso estiver imperando aqui no nosso planeta, vai acontecer isso aqui. Ó. A resposta é simples, é duas respostas, duas palavras: orgulho e egoísmo. A partir do momento quando a gente não for mais egoísta e orgulhoso, nós vamos começar a pensar mais no próximo. E aí eu não vou só roubar dinheiro para mim e os outros que se danem. Entenderam, gente? Aí as coisas vão começar a melhor, porque eu vou começar a olhar para o outro com amor. Eu estou num cargo para cuidar do povo, um exemplo, administrar da forma correta, então eu vou repartir os bens de uma forma com sabedoria, né? Com equanimidade. Então nós vamos chegar um dia a ser assim, né? Basta nós trabalharmos para isso, porque é uma construção interior que está por fazer dentro dos nossos corações. Extirpar, tirar esse orgulho, esse egoísmo que impera ainda dentro de nós. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele partiu então para uma terra longínqua. Então ele partiu lá para viver a sua vida, né? Uma nova reencarnação, né? Então, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, né? Então é o distanciamento dos ideais de amor, de espiritualidade, para vivenciar a vida de forma materialista, cultivando o prazer sensualista. Então ele, por ser simples e ignorante, e existe uma lei divina que nos permite isso, que se chama lei de liberdade, ou de livre-arbítrio. Então Deus nos dá o livre-arbítrio. Entendeu? Ele dá assim: ó, meu filho, a tua parte está aqui, tu faz o que tu quiser da tua vida. Se tu quiser gastar dissolutamente, como ele vai fazer aqui o filho mais novo, vai fazer. Mas só que vai existir uma lei de responsabilidade, que ele vai ter que arcar com essas consequências que ele agiu. Isso ele não vai ficar impune, a nossa consciência. Porque nós vamos chegar lá e vamos prestar conta para quem? Vai ter um velho de barba lá, como muitos acham que tem, lá sentado no trono, vai largar aquela ficha imensa lá de nós lá. Não, né, gente? Esse Deus é um Deus do passado que criaram esse Deus homem, que não é um Deus homem. Deus é essa energia suprema que está em toda parte, em todo o universo, e ele não vai agir diretamente com uma pessoa. Existem as suas leis que estão nas nossas consciências para que a gente cumpra essas leis. É simples. E se a gente não cumprir as leis divinas, nós vamos arcar com as responsabilidades do não cumprimento dessas leis. E aí vai gerar as consequências. Aí vai entrar em ação a lei de causa e efeito. Tá? Porque se eu plantar espinho, eu vou querer colher rosa? É óbvio que não, né? Então eu devo fazer os esforços no bem, praticar as virtudes que Jesus nos ensinou, vivendo uma vida com equilíbrio, então para nós recebermos a recompensa da paz de consciência. É esse que é o nosso salário que todos nós vamos receber, com alegria, né, com abundância. E no caso esse filho, ele resolveu ficar aí na gandaia, né, gente? Então ele quis viver assim, né? Então ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Desperdiçar a oportunidade reencarnatória de evoluir por amor, em harmonia na casa do Pai, buscando prazer sensualista. Então essa nova oportunidade de reencarnação, porque a reencarnação não é uma lei que, isso aí foi os espíritas que inventaram. Não foi os espíritas que inventaram, é uma lei divina.
Só que muitos não querem entender essa lei, não querem cumprir, entender, né? E entender que existe essa lei divina, que todos nós vamos encarnar, porque como é que nós vamos evoluir, crescer e aprender e chegar a como ser como Jesus um dia? Não ficar naquele pensamento, Jesus é Jesus, quem sou eu? Mas eu sou um espírito, quando Jesus nos diz assim, vós sois a luz do mundo, né? Então nós um dia, nós somos luz, e nós vamos ser um mestre um dia, né? Isso é uma coisa muito boa que a doutrina espírita nos ensina, que é a evolução espiritual. É uma outra lei divina, lei de evolução. Então são várias leis que a doutrina espírita nos explica para que a gente possa entender essas leis de Deus. E a reencarnação é uma delas. Então se eu ganho essa oportunidade no corpo aqui, e tenho a minha vida, que essa herança que o Pai me deu, me emprestou, na verdade, que eu vou ter que prestar conta depois. E aí eu gasto tudo com bobagem, né? Só gozando, vivendo o mundo de uma forma dissoluta, de prazeres, de uma forma egoísta, orgulhosa, né? O que vai acontecer? Eu estou desperdiçando essa oportunidade que o Pai nos deu como uma oportunidade de aprendizado. Porque basta nós refletir em nós mesmos que ninguém é anjo aqui. Todos nós somos espíritos devedores do passado. A gente tem erros e aqui só estamos aqui para pagar esses erros, esses débitos que a gente tem. Então, todo o trabalho, o esforço no bem que a gente fizer aqui, isso aí nada vai resolver ainda, né? Porque de tanta coisa ruim que a gente fez nesses milênios passados. Então é só um começo, é esse retorno à casa do Pai, que nós vamos ver depois. É o cair em si que nós vamos ver. Então o modo de nós evoluir, gente, não tem outro caminho, é por amor. É através do caminho do amor que o Cristo, nosso Mestre, nos ensina. Que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo e guia. Então nós temos que nos modelar nele. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele é o caminho. Ah, mas eu vou lá no Joãozinho do meio do mato, que ele facilita as coisas, faz uns trabalhos. Ele tem um livre-arbítrio, pode ir onde quiser. Mas o caminho é esse, gente. Todos vão ter que aprender a trilhar por este caminho. Né? E havendo ele gastado tudo, então ele gastou tudo, então ele desperdiçou todos os recursos oferecidos por Deus para evoluir. Então ele chegou aqui, vamos dar um exemplo assim, que ele era um homem, veio aqui um homem muito rico. Ele se tornou presidente da República, por exemplo. Daí ele começou só a roubar para ele, roubar, gastar dinheiro, viajar, gozar, viver de forma dissoluta, né? Abusou tudo que tinha ali para abusar, né? Então ele está desperdiçando essa oportunidade. Que se eu tenho nas mãos a riqueza para ajudar, né, que aquilo é um empréstimo que Deus me deu para mim pegar e usar com sabedoria. Mas eu gasto com bobagens, né, somente viver no mundo materialista, aí eu vou responder depois para a minha consciência. Né? Então houve naquela terra uma grande fome. Essa terra que ele foi, gastou tudo. Então nessas terras longínquas que ele foi, há sempre fome. Por que há sempre fome quando se vai para essas terras longínquas? Porque essa terra longínqua que ele foi, na verdade, ele se distanciou do Pai, do amor do Pai. E nós temos o livre-arbítrio, né? Muitos dizem assim, o que Deus é esse que Deus me abandonou? Mas Deus nos abandona? Deus não abandona nenhum de nós. Nós é que abandonamos Ele, como fez esse filho mais novo. Ele pegou tudo que ele tinha, não, vou fazer o que eu quiser da minha vida. O que Deus disse ali? O Senhor resmungou, falou, não, meu filho, não faz isso, vai gastar com bobagem, para que tu vai fazer isso? Nem muitos pais fazem, não vai fazer burrada. Né? Mas Deus não, o Senhor ali, que é Deus, não falou isso aí para ele. Ele chegou ali, eu quero a minha parte, vou para lá e pronto. E ele está aqui, meu filho, olha, eu reparto por todos vocês essa herança. Agora o que vocês vão fazer da herança de vocês é problema de vocês. Né?
Eu vou sempre amar todos vocês, o Pai, e vai estar sempre de braços abertos aguardando o retorno dos filhos pródigos. Né? Que nós vamos ver depois que ele vai cair em si. Então, quando a gente se distancia desse amor do Pai indo para terras longínquas, então o significado é que nós se distanciamos do amor, né, da prática das virtudes que o Mestre nos conduz. E aí nós vamos arcar com as consequências disso tudo, né? E ele então começou a padecer necessidades, ó gente. Aí começou a vir os problemas. Então eu posso escolher, eu tenho um livre-arbítrio para me afastar, fazer coisa errada. Mas vai ter consequências, olha as consequências aqui. Todas as vezes que nos distanciamos do amor presente em nossas próprias essências, padecemos necessidade. Então o amor ele já está ali em latência dentro de nós, é uma sementinha que está para ser desenvolvida. Mas eu vou ali, em vez de cultivar ela, eu vou ali e queimo ela. Né? E aí como é que vai se criar? Aí fica difícil, né, gente? E aí então nós vamos padecer necessidade. E aí que a gente vê os problemas que acontecem por aí com todos nós, né? É doença, é fome, é miséria, é violência, etc. Muitas coisas. Por causa que isso tudo é esse afastamento de buscar essa espiritualidade que está por fazer. Né? Nós podemos aqui hoje, a gente sempre recebe convite nas nossas encarnações. E nessa noite de hoje aqui é apenas mais um convite de Jesus. Nós vamos aceitar, nós vamos entender, eu vou querer seguir isso aqui. A doutrina espírita respeita a lei de liberdade. Nós devemos seguir isso aqui para não acontecer as consequências que nós vamos ver, né? Com cada um que vai acontecer. Né? Então cada um fala, mas eu não quero isso aí, não gostei. Tranquilo, vamos respeitar. Mas ele vai sofrer, vai buscar novamente e vai entender que a necessidade é essa aqui. O caminho é esse. Aí ele vai ficar sofrendo, que nem o filho mais novo ali buscando as coisas do mundo e vai acabar caindo, né? Tendo dificuldade, fome, doença. Principalmente essa miséria espiritual, né, gente? A miséria espiritual. O pão que Jesus nos diz é o pão da vida, o pão espiritual que nós padecemos de fome. E aqui ele diz, ó, e foi chegado a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ó. Então, esse apacentar porcos é aprofundamento da carência, ó, realizando algo abjeto. Então, muitos de nós, a gente chega ao sofrimento e eu tenho aquela ideia, não, mas eu quero continuar nisso aqui, não quero buscar a Deus. Aí vai sofrer mais ainda. Ele vai chegar ao ponto, como diz aqui, a apacentar porcos, que é simbólico, né? Ou seja, vamos falar de uma forma que todos nós vamos entender, nós vamos chegar ao fundo do poço. Né? Porque lá para os judeus, os porcos eram considerados imundos, né? Então imagina para aquela época que Jesus contando isso aqui para os judeus, dizendo que ele chegou ao ponto de comer comida de porcos. Então aquilo ali era um absurdo para um judeu, porque o porco era imundo, né? Era proibido o porco. Então para te ver o ponto que chegou a humanidade, todos nós. E aí então ele estava com fome e ninguém lhe dava nada. Então o que é essa fome que a gente comentou? É essa carência de amor, esse vazio espiritual que nos leva muitas vezes o que a gente está vendo hoje, que está muito nítido hoje através das mídias, da TV, da internet. O que está acontecendo esse vazio de amor? Depressões, e esse índice vai aumentar cada vez mais por causa desse vazio, levando ao suicídio. Ontem eu comentei no estudo, brincando, dois já foram parar no trilho do trem aqui, há pouco tempo isso aí aconteceu. Fora as outras coisas que estão acontecendo por aí que a gente não vê, não sabe. Então o que é isso aí? Essa carência de amor. De achar que matando o corpo eu vou resolver meus problemas e está tudo certo. Mas não está certo.
porque vai matar o corpo, mas a vida continua. E aí vem a perturbação ainda maior disso tudo. Né? O sofrimento vai ser muito maior para esse que comete esse ato. Né? Porque devemos respeitar a lei que já, lá Moisés já trouxe, não matarás. Ninguém tem o direito de matar. Só Deus, quando Ele quiser nos levar, Ele vai decidir. Agora, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro ou eu tirar a minha. Deus é que decide isso. Então, da qual deliberadamente nos afastamos, não pode ser saciada por fontes externas. Então, muitos buscam essa carência em coisas materiais. Eu vou viajar, daí botam no Facebook uma boca lá nas orelhas. Olha como eu estou feliz, maravilhoso, eu estou lá em tal lugar. Que alegria, que felicidade. Mas muitas vezes é um vazio que ela tem. É só aparência. É uma máscara. É a máscara. É uma máscara, porque essa máscara uma hora vai cair. Sim. E vai mostrar a realidade da vida para ela que não era essa. Claro, né, gente? A gente está aqui no mundo, a gente tem todo o direito, agora é fé, descansar, passear com a família, ter uma vida equilibrada. Não é só trabalho, né? O próprio mandamento de Moisés já nos diz que a gente deve ter um dia de descanso, né? Que para aquela época eles colocaram no sábado, mas aquela época, hoje a gente tem que ter um dia, né? Para meditar, para descansar a mente, né? Para refletir. Isso é importante. Então achar que só as coisas do mundo é que vão me trazer a felicidade, aí é que é um auto-engano. Porque as coisas do mundo são transitórias. Mas eu ganho na Mega Sena, que eu tinha comentado ontem. Que felicidade, que ótimo. Ganhou, mas vai usar esse dinheiro com sabedoria que Deus te deu ali na mão. Não é para te gastar, que nem o filho pródigo fez. É para te usar com sabedoria para ajudar outras pessoas, né? Fazer o bem para as pessoas, né? E aí ele cai em si, depois de chegar ao fundo do poço, ali chegando a comer as bolotas que os porcos comiam. Né? Porque as bolotas lá daquela época que Jesus dizia que era só os porcos que comiam, que para nós não convia comer, que faz mal. Então imagine, né? Ele chegou àquele ponto ali. Então o que é o cair em si, né, gente? Então ele chega ao extremo daquele sofrimento e cai. Está doente, está cheio de sofrimento, está vendo um suicídio, por exemplo, não aguento mais, eu quero acabar com a minha vida. E até que então ele desperta, ele cai em si, e então esse despertar da consciência nos leva a compreender que o objetivo da vida é desenvolver o amor, o bem, o bom e o belo, e não o sofrimento, e nem tampouco o prazer a qualquer custo. Entendeu? Então ela vai entender o significado, ela vai cair em si. Não, mas peraí, se eu tirar a vida do meu corpo vai ter consequência grave, que a morte não existe. E se Deus me colocou aqui, todos nós somos úteis para alguma coisa. Que muitos pensam assim, eu quero acabar com a minha vida porque eu sou um inútil, eu não presto para nada, eu não consigo emprego. Mas tem que ter fé, gente, tudo vai dar certo. Eu vou conseguir, eu vou vencer essas dificuldades, tudo passa. Como dizia a Maria Santíssima para o nosso Chico, tudo isso passa. Então a gente tem que ter fé, tem que ter força, confiança em Deus, porque Ele sabe o que a gente está passando, o que a gente necessita. Se hoje eu estou numa situação difícil, de pobreza, de dificuldade, é para me entender essa situação e refletir. Não, mas Deus me colocou nessa situação porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a me humildar mais, ser menos orgulhoso, menos egoísta. Né? Então é essas coisas que nos faz pensar assim que o amor é o caminho. Né? Fazer o bem, principalmente o bem primeiro para comigo mesmo. Porque muitos que despertam, que caem em si para ser trabalhadores do bem, eu quero abraçar o mundo, eu quero fazer isso, quero fazer palestra em tudo que é lugar. Não, gente, não é por aí, calma. Né? Tu não pode abraçar o mundo inteiro. Tu tem família, tu tem teu trabalho, tem que ter uma vida com equilíbrio na balança. Daqui a pouco vira um fanatismo. Aí o fanatismo também vai levar consequências sérias. Né?
Então tem aquela vida, buscar o amor, o bem, primeiro com a gente tem que estar em paz, pelo menos em equilíbrio mental, para poder então fazer o bem para o próximo. Que como é que eu vou fazer o bem para o próximo se eu estou totalmente atormentado? Não tem como, né? E não o sofrimento, né, gente? Nem tampouco o prazer a qualquer custo. Porque hoje muitos, infelizmente, buscam esse prazer a qualquer custo, né? Busca as facilidades, as promoções, eu quero isso, quero aquilo, e fica buscando nas coisas, que tudo transitório, vai ficar tudo aí. E se hoje, gente, vamos dar um exemplo, se hoje cair um meteoro aqui no nosso planeta Terra, se tem um juiz aqui, um advogado, um médico, e cai um meteoro aqui, qual é a diferença entre eu, que sou um pobre, e um juiz? O que vai acontecer? Então aquela roupagem, aquela máscara, muita daquele, né, aquele personalismo, eu sou fulano de tal, cai um meteoro ali, quem tu é? Aí está um gari do lado ali, né? Muitas vezes o gari fez mais o bem do que o juiz, que o médico. Quem é que vai se dar bem depois? Então a gente tem que refletir nessas coisas, né, gente? Então quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então ele chega a dizer isso, ele cai em si e pensa, poxa, vi lá na casa do meu pai, tem tantas coisas úteis para fazer que nós viemos aqui para fazer, então eu posso fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa na vida. Então, essa abundância de amor, que aqui fala, e estar distanciado dessa abundância, que somente ele pode se dar, através do livre-arbítrio, né? Na casa do Pai tem abundância, e quando Jesus diz, a minha seara é grande, mas são muito poucos trabalhadores, né, que querem trabalhar no bem, aí tem essa dificuldade. E só nós mesmos é que podemos cair em si e nos dar isso, essa oportunidade que o Pai nos concedeu aqui. Ninguém mais pode fazer o que cabe a nós fazer. Porque não tem como eu evoluir por ti, tu evoluir por mim, não tem como. A evolução é individual e coletiva, né? Que a gente faz parte de um todo. Todos somos irmãos, né? Então ele se levanta, levantar-me-ei. Então ele está caído, ele cai em si, desperta e levanta para a realidade da vida. Então ele renasce, né? Renasce um novo homem, porque nós, a maioria, todos nós somos homens velhos ainda, né? E o convite é para nos tornarmos novos homens em Cristo. Esse é o convite. Deixar aquele homem orgulhoso, aquele ranzinza lá, para trás. Nos tornar pessoas melhores, mais boas. Então, estar espiritualmente caído, pensando em se levantar, simbolizando que quando escolhemos gozar a qualquer custo, dilapidando o patrimônio que Deus nos legou, cedo ou tarde vamos tombar em nossa própria impura. Então nós vamos fazer a escolha, né? E nós, então, tudo aquilo que o Pai nos deu, nós vamos cair em si, né? Vai cair as máscaras. E quando a gente desencarnar, porque aqui a gente pode anestesiar a consciência, sabia? Aqui a gente pode fazer de conta, entra num ouvido e sai no outro. Nem hoje a gente está falando sobre as leis aqui, anestesia a consciência, isso aí é bobagem, deixa para lá. Mas aí quando ele desencarnar, aí ali não tem como fugir, não tem como anestesiar a consciência, escapar da consciência. Ali cai todas as máscaras e ele então vai se responsabilizar pelas suas atitudes. Aí vem a cobrança de nós mesmos, e não daquele velho, né, de barba lá, que todo mundo acha que ele vai nos culpar, né? Então irei ter com meu Pai, que é então a reabilitação após a queda. Então ele vai fazer o caminho que Jesus nos conduz. Eu sou o caminho. Então eu caio em si, me levanto, o que eu tenho que fazer da vida? Seguir o Cristo. E daí então eu vou me reabilitar após essa queda, com o Cristo,
nos nossos corações, na qual então vamos buscar novamente os ideais de espiritualidade e religiosidade, que está em segundo plano, e não deveria, né? Não, essas coisas aí deixa para quando eu ficar velho, né? Quando eu me aposentar, quando não tiver mais nada para fazer em casa, aí eu vou ver essas coisas espirituais, né? E isso não quer dizer que nunca é tarde para eu me arrepender e querer trabalhar. Eu sou velhinho, mas eu achei que não prestava para nada. Não, mas eu acho que eu posso ser útil agora, aprender e me tornar melhor. Por que que não? Claro, depende de cada um de nós. E a dificuldade também que a gente sabe dos jovens, né, das crianças, né? Os jovens, a gente sabe a fase da adolescência, complicado, o mundo, né? Não, tem que seguir meus camaradas ali, essas coisas aí de Jesus aí. É as escolhas que a gente vai fazer. Só que eu tenho que pensar se isso vai gerar consequência. O que que eu quero para a minha vida? O que que eu quero? Eu quero seguir o mundo, né? Porque Jesus disse assim, ele diz, eu venci o mundo, vós também podeis vencer, né? E não só o mundo externo, principalmente o mundo interno, que o mundo também está dentro de cada um de nossa construção, que a gente diz dessa sementinha, que está ali para ser semeada, né? Então esse trabalho vai realmente gerar esforço de cada um, né? Nós vamos ter que arar o solo dos nossos corações, regar bem, né? É todo um trabalho de perseverança, de disciplina, né? A gente sabe, a gente comenta, até eu comentei com a minha esposa, ser espírita hoje não é fácil, gente. Né? Ele que é trabalhador sabe muito bem, né? Ser espírita nos dias de hoje não é nada fácil, porque exige tudo isso, esforço. E Jesus nos diz assim, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então aqui, eu que estou aqui, eu sou mais cobrado aqui que todos vocês aí. Porque não adianta eu falar de boca isso aqui. Eu tenho que sentir, eu tenho que fazer um esforço disso aqui. Senão de nada adianta, vai ser palavra jogada ao vento. O Ederson lá fala lá de Jesus. Aí um dia vocês me encontram ali eu chutando o cachorro, xingando o vizinho. O que vai resolver? Não, peraí. O Ederson lá viu uma palestra, lá agora o Ederson fazendo isso aí. Não, peraí, não tá certo isso aí, né? E aí entra as responsabilidades, né? E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele toma consciência do erro, porque na verdade o pecado nada mais é que o erro. Pecado a gente substitui pelo erro. Então aquele pecado lá do passado, o pecado é uma palavra forte. Então é o nossos erros, nossos equívocos que a gente erra. A gente erra o alvo não praticando as virtudes. Então eu errei o alvo, né? Contra os céus e perante ti, ou seja, perante a minha própria consciência, né? Então os nossos erros que a gente comete, ninguém vai me culpar. Ele mesmo vai refletir, puxa vida, eu errei, caiu as máscaras, tudo, ele vai refletir, puxa vida, fiz coisa errada, desperdicei a minha reencarnação, e agora? Tem como eu me reabilitar? Claro que tem, né, gente? Se Deus ama todos nós, imagina, eu fiz um monte de coisa errada, agora tu vai queimar no fogo do inferno, como muitos dizem. Se tu não for dessa minha religião, que tu vai para o inferno, que Jesus vai buscar só nós, né? O resto vai tudo lá pro caldeirão lá, né? Mas que Deus é esse, gente? Então olha só a maravilha desse Deus que eu pelo menos, graças a Deus, conheci nessa bendita doutrina espírita. Porque esse nome doutrina espírita, pela ignorância de muitos, pensa doutrina do espírito, isso é coisa do diabo. Mas se é do diabo, então esse diabo me faz muito bem. Não é? Porque eu faço assim, eu conheço Deus de uma forma assim de sentir filho do Pai, de que Ele me ama, e de que mesmo que eu seja uma pessoa que erra, porque eu não sou perfeito, mas que Ele vai ter todo o amor, a misericórdia de me dar oportunidades de eu me melhorar. Porque como é que eu vou me tornar um anjo nessa vida? Tem como me tornar anjo nessa vida? Não, né? É impossível. Então, mas eu posso, através das longas, das reencarnações, ir aprendendo, evoluindo, até
me tornar um anjo. Que beleza isso tudo, né, gente? Muito bom. E já não sou digno de ser chamado teu filho, ó, viu? E aí, então na doutrina espírita a gente se sente filho de Deus, né? Isso é muito bom. Então quem não se sente é um conflito por ter se afastado do amor. Aí ele se afasta do Pai e não se sente amado pelo Pai. Então às vezes a gente pergunta assim nas palestras, quem se sente aqui filho de Deus? Né? Muitos podem ficar meio assim, será que eu me sinto filho de Deus? Se aquele fica meio balançado é porque ele tem que estar distanciado do amor, né? Então é uma boa pergunta. Então se o Pai ama todos nós, quem se afasta do Pai é nós. Não é o Pai que se afasta de nós, porque Ele está em todos nós, né? O reino dos céus está dentro de vós. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Que muitos chegaram a deturpar os ensinamentos, chegaram a falar uma bobagem, uma grande bobagem, dizer que o reino dos céus é uma casa, um lugar, e que nós temos que comprar esse lugar. Que absurdo, né, gente? E aí a Bíblia diz que o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Então é uma conquista interior, né, gente? E não é com dinheiro que eu vou comprar meu coração. É através das vivências, do amor, das virtudes que o Jesus nos mostra para nós na prática da vida, não é? Então ele diz assim, agora faze-me como um dos teus trabalhadores. Então ele não se sente ainda assim um filho, né, bem próximo do Pai, pelos erros que ele cometeu, mas então ele tem a humildade de dizer, me torna um dos seus servos, eu quero trabalhar então para recuperar essas coisas erradas que eu fiz no passado. E a seara tem bastante trabalho, né? Então eu me redimo através da minha consciência, através do trabalho digno, de trabalhar no bem, recuperar as coisas erradas que a gente cometeu no passado. Então tornar-se um trabalhador do bem, então é um caminho, né, de reabilitação perante as nossas próprias consciências. E o único meio de nós reabilitarmos é através do trabalho no bem. É arar esse solo, é preparar, cultivar, fazendo bem em nós, para semear o bem ao meu redor. Porque não só de palavra nós vamos falar o bem todo mundo pode falar. Mas o exemplo ele arrasta as pessoas, aquele que pratica. E começa isso dentro dos nossos próprios lares. Porque aqueles que estão ali na nossa volta são aqueles que eu tenho que aprender a amar. Muitos deles foram os inimigos do passado, que hoje retornam ali, eu tenho que aprender a conviver com ele, respeitar, amar. E aí entra as dificuldades. E é ali que eu começo o trabalho de exemplificação do amor. E aí então ele levantando-se foi para o seu pai. Então ele levanta-se, é um esforço de reabilitação, buscando voltar a casa para comungar com Deus. Então é o caminho que nós estamos trilhando hoje. Porque o Cristo já veio há 2000 anos atrás. O que a gente fez? Aceitou o convite lá. Depois veio o Francisco, a gente aceitou, né? E aí então hoje, aquele que cai em si, que quer fazer esse trabalho no bem, se redimir a sua consciência, ele tem que fazer esse caminho de volta. Ou seja, então tudo aquilo que o filho pródigo fez, né, que ele era ignorante, desperdiçando tudo, fazendo um monte de coisa errada, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora voltar pelo mesmo caminho, recolhendo espinho por espinho, assim, tirando todos os espinhos, todos aqueles que eu deixei no caminho por aí que eu andei, fazendo mal para os outros, para mim mesmo. E agora eu sou convidado a fazer isso aí. Vai ser difícil? Vai. Mas com Jesus a gente consegue vencer, né? Tendo fé, que Jesus diz assim, que o meu fardo é leve, né? Então com Jesus com certeza o fardo vai ser bem mais leve. E aí então quando ainda estava longe, ele viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, Então Deus sempre irá acolher todos os filhos, sincero em busca de reabilitação, desde que ele esteja, né, ele tem
esse sentimento sincero de reabilitação, né? Que não basta, por exemplo, assim, mas eu sei que eu sou um pecador, fiz coisa errada, eu me atiro no chão, ali carrego a Bíblia, por exemplo, começo a gritar dentro de casa. Isso aí não é se reabilitar. Porque isso aí é só um ritual externo, né? Mas eu vou toda semana no culto, na igreja, enfim, né, respeitando a todos. Eu estou quites com os compromissos de Deus, será? Mas o trabalho é aqui dentro, gente. Não é buscar os rituais, as coisas exteriores. Fazer aqueles rituais, me atirar, gritar, cantar, ali que vai resolver. Não vai. Se fosse resolver, então o mundo já estaria transformado já, né? E aí então, gente, quando ele busca essa reabilitação sincera, ele, por mais deplorável que sejam as ações praticadas, quando esse filho estava em terras longínquas. Então o Pai ama todos nós indistintamente. Mesmo aquele pior criminoso, até o anjo ele ama igual. Qual é a diferença entre nós e Jesus? O amor é igual, é o mesmo. Não tem diferença. Ele tem o mesmo amor por uma pedra, por uma planta, o mesmo amor que ele tem por nós, por Jesus. Então nós é que temos que nos reabilitar e sentir esse amor do Pai por nós, né? E aí então ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então nós temos nos afastado, maculamos a nossa consciência, né? E por isso nos sentimos indignos. Então muitos também cultivam o sentimento de culpa. E não devemos cultivar isso, porque a culpa é destruidora. Ela nos leva a cada vez destruir mais o nosso sentimento, fazendo com que a gente fique cada vez mais arrasado, destruído. Então eu errei. Ontem, por exemplo, eu fiz uma coisa errada, hoje, aqui antes de vir na casa espírita, não interessa o que eu fiz agora há pouco. O que interessa é daqui para frente. O que eu vou fazer disso para a minha vida? Então, se eu fui um criminoso, se eu matei, se eu roubei, isso não importa. É esse arrependimento sincero que a gente deve ter perante as consciências. Mas o Pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Então, isso é tudo símbolo, né? Então isso está mostrando que o Pai sempre nos trata com dignidade, apesar de nossa indignidade. Então alguns símbolos ali, roupas, né? A gente precisa do vestuário físico para nós vivermos aqui tendo uma nova oportunidade, a roupa física, uma roupa boa, né? Nos vestindo. Um anel, o que é um anel? Um anel é um simbolismo de aliança com o Pai, é um símbolo, né? Então eu estou me conectando com o Pai, praticando, cumprindo as suas leis, eu tenho essa aliança com o Pai. E a sandália nos pés. Então quando a gente reencarna aqui, nesse chão aqui que a gente tem que aqui caminhar, então essas sandálias é para a gente viver aqui de uma forma que a gente consiga trabalhar. Então um trabalho digno aqui, né? Conseguir através dos esforços. Deus vai nos dar o que a gente precisa para a nossa evolução aqui na Terra. Que sandália simboliza a Terra, né? O chão, o pé no chão. Né? Então ele diz: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então quando voltamos para casa, buscando a reabilitação, significa exatamente o reviver da morte psicológica. Porque essa morte que a gente viveu, que o Pai diz ali, não é a morte, então quer dizer que eu vou morrer aqui, não, é a morte da consciência. Que quando a gente deturpa as leis da consciência, é uma morte psicológica. Eu não estou cumprindo as leis da consciência e estou vivendo de uma forma desregrada. Aí então estou morto psicologicamente, entendeu? E muitos de nós hoje, infelizmente, quase a humanidade inteira está morta, né? Estão como zumbis aí vivendo o mundo, né? Só o mundo, né? E não é isso que é só que a gente deve viver. Então aqui diz, não é uma morte definitiva, viu, gente? Isso é importante nós sabermos. E daqui a pouco, então quer dizer que essa morte eu vou queimar no fogo, eu não vou ter mais chance? Não. Na verdade, toda a morte é um convite ao renascimento, nos tornarmos novos homens em Cristo. Entendeu?
E por isso ele estava morto e reviveu. Deu uma nova oportunidade àquele filho desregrado, né? Porque toda morte é transformadora. Entendeu? Então nós vamos ter uma nova oportunidade, com certeza várias oportunidades, para nós nos aperfeiçoarmos no amor, no bem, até chegarmos a estarmos na casa do Pai, como Cristo já está e nos convida, né? Então, gente, muito obrigado pela paciência de todos. Espero que tenham tido um bom entendimento dessa parábola, que possa ser útil para as nossas vidas e que possamos senti-la no coração tudo isso, né? Para que não fique só jogado ao vento. E daí depois nós vamos trabalhar o filho velho. Fica o convite para vocês voltarem aí daí, tá? Quer fazer para nós? Então, gente, vamos agora convidar todos, vamos fazer a nossa prece. E vamos então fechar os nossos olhos e agradecer por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui, porque se com certeza estamos aqui não é por acaso, com certeza foi um convite de Jesus para todos nós, e que possamos sair daqui fortalecidos, renovados, e que possamos refletir essas ideias para nossas vidas e ficar um convite para que possamos aceitar e viver de uma forma muito melhor, mais feliz e com mais saúde em nossas vidas, com equilíbrio, paz e fraternidade. Muito obrigado ao nosso Pai Francisco por essa casa, por essa oportunidade de trabalho e toda essa família que trabalha em prol do bem. Muito obrigado e que assim seja.